Olá, meu nome é Carla Teixeira e sou advogada criminalista. Hoje eu venho falar com vocês a respeito da nossa aula de número 18, a nossa penúltima aula desse projeto chamado Lei de Execução Penal. E tem como tema do excesso e do desvio. Quem é que pode suscitar? Mas o que é que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o conceito de excesso, o conceito de desvio, a diferença entre excesso e desvio, se quem pode suscitar é um rol taxativo ou não é um rol taxativo. Vou falar de jurisprudências, de uma jurisprudência específica do TRF4 e de muitos exemplos. Então vamos lá. Bom, a introdução eu vou começar com vocês dizendo o seguinte: toda ação pautada na lei e na sua estrita obediência, não há o que se falar de excesso. No entanto, quando nós não obedecemos à lei, fomos além dela, nós cometemos excesso. Ou quando nós desviamos dela, nós cometemos o desvio. Segundo a exposição de motivos da Lei de Execução Penal, diz assim: consistem na prática de qualquer ato, fora dos limites fixados pela sentença, pelas normas legais e pelos regulamentos. Veja, quando o apenado ele ingressa no sistema carcerário, é passado a ele, ou seja, é dado ciência a ele das normas, dos regulamentos internos, como funciona. Mas quando nós falamos de lei, eu não preciso dar ciência a você a respeito da lei. Subentende que você já conheça, ok? Mas quando a gente fala de conceito, a gente vai falar então do excesso, que diz assim no artigo 185: haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato praticado além dos limites da sentença, das normas legais e regulamentares. É muito parecido com a exposição de motivos, Ou seja, no artigo 185 da LEP diz assim: olha, se você cometer um ato além do que foi estipulado na sentença, lei ou regulamento, ou se você desviar, você está cometendo o excesso e também poderá cometer o desvio, ok? Mas, Carla, o excesso. O excesso, a gente fala que haverá excesso sempre que for numa execução da pena ou medida de segurança, ela ultrapassar os limites fixados na sentença para o cumprimento da pena ou fixados pelo juiz para a medida de segurança. Veja, o excesso é sempre prejudicial. Prejudicial a quem? A quem tem que cumprir a pena ou a quem terá que cumprir a medida de segurança, ok? Vamos ao exemplo? Vamos lá. O condenado que passou a ter direito ao cumprimento da pena de regime fechado para o semiaberto, ou seja, ele progrediu de regime, e essa progressão do regime tira ele do regime fechado, porque ele cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos. Ele inicia então o cumprimento da pena em regime semiaberto, em colônia agrícola ou industrial, correto? Não havendo vaga, o exemplo é que não havendo vaga na colônia agrícola ou industrial, ele permaneceria em regime fechado, regime de segurança máxima. Veja, isso é excesso. Isso prejudica o executado a sua ressocialização. Uma das preocupações da Lei de Execução Penal é a ressocialização, através de N fatores, do trabalho, do estudo, da progressão de regime, da própria leitura. Se nós tiramos isso dele, nós dificultamos então a sua ressocialização e ele passa a cumprir um regime mais gravoso, ou seja, continua cumprindo a pena no regime mais gravoso, sendo que ele já possui o direito de cumprir o regime menos gravoso, ou seja, no regime semiaberto. Aquela pessoa que cumpre medida de segurança, ela fica presa na cadeia pública ou em estabelecimento inadequado. Medida de segurança é o hospital psiquiátrico, São aqueles hospitais para tratamento adequado àquela pessoa. Óbvio que a cadeia pública não disponibiliza nenhum tipo de tratamento. Outro estabelecimento similar à cadeia pública continua sendo inadequado. Ou seja, isso é o excesso.
tirando daquela pessoa, do executado, o seu direito ao tratamento adequado para retornar ao convívio à sociedade, ok? Quando a gente fala disso, eu vou falar de um outro exemplo também, que é da Lei 12.850 de 2003, Lei das Organizações Criminosas. No seu artigo 2º, caput, eu vou ler ipsiliter, diz assim: promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, reclusão de 3 a 8 anos. Então eu já inicio falando que essa reclusão não inicia com regime fechado, não inicia em regime fechado, é de 3 a 8 anos. No entanto, no seu parágrafo 8º, ele diz assim: as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Veja, estabelecimentos penais de segurança máxima é o cumprimento de regime inicialmente fechado. Ora, é um contrassenso. Se nós temos uma pena legal, né, dizendo de 3 a 8 anos, óbvio que essa pena de 3 a 8 anos, ela não inicia em regime fechado. Isso é um excesso. Carla, mas é organização criminosa. Carla, mas ele está com armas. Carla, ele está liderando. Ele pode fazer o que for, mas nós temos que obedecer à lei. Porque se nós não obedecermos à lei, nós estaremos cometendo excesso. E o excesso, ele prejudica sempre alguém. Ok? Nesse caso, quem tem que cumprir a pena. Ok? Mas quando a gente fala de desvio, conforme Renato Marcão, que é o livro que eu estou estudando, para compartilhar com vocês esse conhecimento, ele diz assim: é uma mudança no curso normal da execução. Sabe quando você está naquele curso normal, tem que andar em linha reta, mas aconteceu alguma coisa e você acaba desviando para a direita? É mais ou menos isso. Só que o desvio eu tenho que andar no curso normal, mas eu sou obrigado a desviar por alguma circunstância. Só que esse desvio é diferente do excesso, por quê? Porque o desvio ele não causa prejuízo, né, ao executado. Pelo contrário, acaba lhe dando um benefício. Em compensação, o excesso lhe traz o prejuízo. Okay? E como é que você fala isso, Carla? Como é que você entende a respeito disso? Vamos ao exemplo, porque aí a gente facilita a nossa fixação. Vamos supor que o agente foi condenado a cumprir a pena em regime fechado e por algum motivo não há vaga para ele cumprir a pena em regime fechado. Ele inicia então cumprindo a pena em regime semiaberto e até mesmo aberto. Ele tem o início da sua saída temporária, o trabalho extramuros, sem cumprir nenhum requisito subjetivo e objetivo para a saída temporária e até mesmo para o trabalho extramuros. Isso é desvio. Está beneficiando quem? O executado. Outro exemplo, permissão de saída, conforme o artigo 120 da LEP, que diz assim: os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e até mesmo os presos provisórios poderão obter permissão de sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer os seguintes fatos: falecimento ou doença do cônjuge, companheiro ou companheira, ascendente, descendente e irmão, necessidade de tratamento médico. Veja, essa saída, né, mediante escolta, ele acaba saindo por esses motivos, muitas das vezes ele tem o benefício de sair sem a devida escolta. Isso é um desvio. Concessão de saída temporária. Eu vou colocar aqui para vocês a aula de número 9 também. Porque a aula de número 9, ela é específica de saída temporária. Existem alguns requisitos, né? E existem prazos também. Mas eu já digo para você que a saída temporária ela tem um prazo de 7 dias, onde não há uma escolta direta, apenas indireta. Só que nesses casos, no artigo 122 da LEP, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto
poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta dos seguintes casos: visita à família, frequência de curso profissionalizante, requalificação profissional, de graduação, né? E participação em atividades que proporcionam um convívio social. Veja, para que ele possa ter essa saída temporária pelo prazo de 7 dias, sem a escolta direta, neste caso ele tem que cumprir requisitos objetivos e subjetivos para que isso aconteça. E nesse caso, o exemplo que eu dei do desvio é porque ele não cumpre os requisitos subjetivos e objetivos, mas obtém o direito à saída temporária por 7 dias sem a escolta direta. Ok? É isso que a gente fala de desvio. Ele é beneficiado por uma saída temporária, no entanto, ele não cumpre os requisitos necessários para obter o direito à saída temporária. Aquilo que consta na lei. Ok? Bom, mas Carla, quem é que pode então suscitar? Quem é que pode dizer assim, olha, está ocorrendo desvio nessa situação. Neste caso aqui, está ocorrendo excesso. Quem é que pode falar a respeito disso? De acordo com o artigo 186 da LEP, quem tem autorização para isso é o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado e qualquer dos demais órgãos da execução penal, inclusive a Defensoria Pública. Óbvio que eu estou falando aqui que isso é um rol taxativo, ou seja, o sentenciado não falou, então eu coloco outra pessoa para falar? Nananina, não. Se a outra pessoa não for o Ministério Público, o Conselho Penitenciário ou qualquer dos demais órgãos da execução penal, inclusive a Defensoria Pública, não pode. Exemplo disso, assistente de acusação. Ele não pode incidir, ele não pode informar a respeito do desvio ou de acesso. Não cabe a ele não tem competência para tal fato. Ele não está dentro desse rol taxativo para suscitar isso. Logo, não pode. Ele pode virar e conversar com o promotor, com o Ministério Público, do Conselho Penitenciário, mas jamais ele pode, por conta própria, dizer, olha, está ocorrendo excesso ou está ocorrendo desvio referente a esse caso ou a outro caso, ok? Mas, chegando na jurisprudência, eu falo da jurisprudência do TRF4, que a historinha é o seguinte, é um habeas corpus, né? Que fala da desnecessidade da prisão para o início de cumprimento da pena. O paciente foi condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias de pena. Regime inicial semiaberto. Ou seja, ele não vai cumprir em regime fechado. No entanto, emitiram a guia de recolhimento para que ele fosse preso. Por quê? No local onde ele deveria cumprir a pena em regime semiaberto, colônia agrícola ou industrial, não havia vaga. Ele entraria numa lista de espera. No entanto, como não há vaga, a intenção foi, eu emito a guia de recolhimento, ele cumpre a pena, inicia o cumprimento da pena no regime mais gravoso, ou seja, no regime fechado, e quando tiver vaga, eu encaminho ele para o regime semiaberto, ou seja, para a colônia agrícola ou industrial. Isso é um excesso, não é desvio. Por que não é desvio, Carla? Não é desvio porque não gerou nenhum benefício àquela pessoa. Óbvio, ela cumpre em regime semiaberto e agora ela é encaminhada para cumprir em regime fechado. Isso é um excesso, isso causa um dano, um prejuízo a esse executado, a esse paciente. Correto? Por isso que o HC ele foi negado. Não pode, eu não posso colocar ele num regime mais gravoso porque o Estado não disponibiliza vaga no local apropriado para o cumprimento do regime semiaberto. Não cabe a ele, paciente, arcar com esse prejuízo, por não ter vaga. Logo, ele cumpre a pena, vai cumprir em regime aberto, ou seja, coloca o monitoramento através do monitoramento eletrônico.
né, a famosa tornozeleira eletrônica, qualquer outro meio, mas não colocando ele no regime mais gravoso, sendo que não há vaga no estabelecimento adequado para iniciar o cumprimento da sua pena, ok? Bom, aula 18 finalizada, né? A aula 19 é a nossa última aula desse projeto maravilhoso que eu comecei. E a aula 19 eu vou falar sobre as algemas, a grande... Eu acho que eu não vou dizer que é uma dificuldade, mas a grande discussão referente a essas algemas, quando pode, quando não pode, né? Embora a lei possa ser até clara a respeito de falar, né? Mas a gente sabe muito bem que ocorrem alguns excessos aí que não deveriam acontecer. É sobre isso que nós vamos conversar na nossa aula 19, nossa última aula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham facilitado o entendimento de vocês. Eu desejo um ótimo dia de estudo, de pesquisas também. Um forte abraço e até a nossa última aula, aula 19. Até lá!